Meus amados irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A todos que nos assistem, paz da parte de Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao seu coração. O meu desejo é que esta palavra que vai chegar até você possa encontrar lugar, possa encontrar raiz, possa encontrar um solo fértil para produzir muito fruto para o nosso Deus. Que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja exaltado através da sua vida. Esse quem vos fala é o seu amigo, irmão, em Cristo Jesus, pastor Júlio César. Eu quero começar essa mensagem, deixar essa mensagem a partir do versículo 16, ou melhor, Provérbios 16, versículo 1, que diz: ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor procede a resposta. O homem faz planos, mas é o Senhor quem determina a resposta. Preste bem atenção em tudo que Deus disser a você. Eu creio que se você estiver com seu coração quebrantado, com seu coração desposado para o Senhor, Deus vai visitar você. Eu não sei qual é o problema que aflige, ou qual é o problema que talvez esteja no coração de algumas pessoas, ou passando por situações que levam o homem a buscar, a fazer tantos planos. Você que está aí ouvindo, você se pergunta, ou já se perguntou várias vezes, algumas vezes, por que você tem passado, por que o seu deserto, por que as suas lutas têm sido elas constantes, você não consegue se livrar delas. Vamos entender um pouco hoje algo extraordinário que Deus vai colocar aqui para nós. Eu estava hoje desfrutando do Senhor, desfrutando da sua palavra, como tem sido o costume, né? Desde o momento em que o Senhor nos chamou para o seu propósito. Às vezes é preciso você passar por uns desertos. Às vezes é preciso você passar pelo vale, não é? Ou pela casa do oleiro, para que o Senhor possa transformar o vaso, transformar a obra que é precioso, que é preciosa para Ele. Deus fez isso à minha vida há muito tempo. Quando o Senhor me colocou, quando o Senhor me chamou para os seus propósitos, não para o propósito da terra, do homem, para os meus próprios propósitos. E Deus muitas das vezes alonga o deserto. É isso que você vai ficar sabendo hoje. Por que o seu deserto tem se tornado tão longo, tão cheio de dificuldades? Embora Deus esteja no controle de tudo, embora o Senhor esteja no controle da sua vida, das nossas vidas, mas eu quero que você entenda, e você precisa entender, que os seus pensamentos, os nossos pensamentos, não são os pensamentos de Deus. Nós lemos aqui Provérbios 16, versículo 1, que diz que o homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Entende? Por quê? Que você fez tantos planos e não viu nenhum deles se concretizar. Às vezes os planos que você fez, que nós fazemos, não está de conformidade com a vontade de Deus. E o amor de Deus é tão grande pelas nossas vidas que Ele permite que você dê voltas, que você vai até um lugar difícil, um lugar árduo, um lugar cheio de dificuldades,
faz com que você se torne cego, como ele fez com o apóstolo Paulo, para depois de 3 dias tornar a dar visão. Deus fez isso comigo. Deus tem feito isso comigo ao longo desses dias. E quando Deus abre os olhos, meu irmão, e você consegue contemplar a bondade, o amor, você consegue contemplar aquilo que Deus chamou você para ser, e você toma posse daquilo que você é, aí o mar, ele se abre. Aí o próprio Deus abre o mar, abre o Jordão, abre todas as portas que porventura estejam fechadas. Eu estava agora há pouco, hoje, ao longo de todo o dia, meditando na palavra, no livro de Êxodo, capítulo 13. E ali fala do período do povo de Israel, quando saiu do Egito, rumo às terras prometidas, às terras de Canaã, como Deus lhe havia prometido. E eu fiquei imaginando, irmãos, e pensando e buscando de Deus o porquê que aquele deserto se tornou tão longo. 40 anos. 40 anos. E eu pesquisando no mapa geográfico, no mapa da geografia, hoje eu percebi, fazendo uma analogia da distância de hoje, do Egito, do norte do Egito, até a Palestina, em linha reta, o Monte Sinai, que hoje tem uma largura de aproximadamente 200 quilômetros de largura, uma viagem que em linha reta hoje, nos dias de hoje, se faria de carro em 3 horas. E naquela época, a pé, marchando pelo deserto, se o povo tivesse passado pelo largo da margem, em linha reta rumo à Palestina, as terras de Canaã, durariam uma viagem aproximadamente de 40 dias. Mas Deus transformou os 40 dias em 40 anos. Por quê? Primeiro, meu irmão, porque aí Deus quer revelar o seu amor por mim e por você. Primeiro, nós precisamos entender que para Deus um dia é como 1000 anos, não faz diferença. E o amor de Deus é tão grande pela sua vida, pela minha vida, que para evitar com que haja murmuração, reclamação da nossa parte para com Deus, Ele prolonga a nossa caminhada. Foi isso que aconteceu com Israel. Israel já saiu do Egito murmurando, reclamando. E ali no caminho do Egito até a Palestina, havia os filisteus. E Deus não queria que eles passassem por ali, porque certamente eles seriam acovardados, né? E desejariam ardentemente a quererem voltar para a sua posição de escravo. Porque é assim que o mundo hoje revela e testifica para mim e para você. O mundo hoje é o Egito. É o Egito. Deus transformou uma caminhada que poderia durar 40 dias em 40 anos. Eu quero dizer, e Deus falou isso profundamente no meu coração, eu perguntei, Senhor, por quê que o Senhor permite que nós passemos por determinadas provas, situações, até que possamos ver com clareza. Ver da maneira que Deus quer que você enxergue. E todas as vezes que você murmura, todas as vezes que você endurece o coração para a verdade, todas as vezes que você deseja viver uma vida para você mesma, Deus vai alongando o deserto, o seu deserto. Você que está ouvindo essa mensagem, você sabe que Deus está falando com você. Você já perguntou para o Senhor, Senhor, por que tanto tempo eu tenho passado por isso? Deus poderia, como eu disse, como a palavra nos mostra no livro de Êxodo, capítulo 13,
Deus, por causa da rebeldia, da murmuração do seu povo, Deus fez com que o seu povo percorresse em direção ao Mar Vermelho e ficasse ao longo de 40 anos dando volta como um cachorro tentando pegar o seu próprio rabo. É exatamente isso, meu irmão. 40 anos numa viagem que poderia durar 40 dias. Aí eu te pergunto, por que Deus permite que algo seja tão longo até você enxergar? Por que Deus cegou o apóstolo Paulo? Para que ele aprendesse a temer a Deus. Para que ele aprendesse a ouvir a voz de Deus. Você se levanta, você se coloca de pé, você começa a ouvir aquilo que o seu coração deseja, aquilo que o seu coração planeja, e não para ouvir a Deus. Sabe o que vai acontecer? Aquilo que poderia durar um dia na sua vida, 2 dias, 3 dias, pode vir a durar 10 anos, 5 anos, ou quem sabe, uma vida inteira. Eu fiquei pensando hoje, imagine você pegar uma estrada em direção ao Rio de Janeiro. Uma cidade entre uma e outra, aproximadamente 180 quilômetros. E Deus transformasse esses 180 quilômetros numa jornada de 40 anos. Imagine você levar 40 anos para chegar até ao Rio de Janeiro. Você murmura, reclama. Você quantas vezes já falou para Deus, Senhor, por que eu estou vivendo ainda? Por que eu estou passando por essa situação? Deus quer que você enxergue a verdade. A palavra do Senhor diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vos libertará. Enquanto, se Deus tem um propósito na sua vida, como eu creio que Ele tem um propósito na sua vida, como Ele tem um propósito, sempre teve um propósito na minha vida, e hoje tem me feito enxergar. Ele me levou a percorrer alguns vales, me levou a percorrer algumas montanhas, me levou até a casa do oleiro, para fazer com que hoje eu entendesse aquilo que Ele chamou para eu ser, para eu fazer, para eu tomar como direção para a minha vida. E tudo isso que eu estou trazendo aqui, que Deus está me permitindo gravar para você, com base um pouco daquilo que Deus fez através da minha vida, e o meu desejo ardentemente, meu desejo é que Deus faça com você o que Ele está fazendo comigo, o que Ele fez e o que Ele está fazendo a cada dia na minha vida. O meu desejo é que você conheça ao Senhor de verdade. Não a sua religião, não aos princípios religiosos que você aprendeu desde criança. Por isso que muitas vezes, e você não se iluda, por às vezes você ter uma condição financeira favorável. Porque tudo isso passa. Tudo isso vai ficar para trás. Como um dia o Egito ficou para trás para o povo de Israel. Porque o Egito, que é esta terra que nós vivemos, não é o nosso lugar de habitação. Por isso, meu irmão, as misericórdias do Senhor é tão grande que Ele não permite que você desça ao lugar do silêncio até que aprenda a ouvir o seu chamado. Quando Deus chama, você deve estar pronto a dizer, eis-me aqui. E alguns tempos atrás, eu estava nesta dispensação. Deus havia colocado, como eu disse, um propósito desde a fundação do mundo. Não quando eu me converti ou quando eu nasci. Mas o amor de Deus era tão grande e é tão grande pela minha vida,
pela sua vida, que para preservar a sua vida dos filisteus, dos cananeus, de todos os inimigos que estejam em sua volta, Ele às vezes permite que o seu deserto se estenda um pouco mais. Mas Ele está cuidando de você. Ele está cuidando, assim como cuida de mim, tem cuidado de você, tem cuidado da sua igreja. A sua igreja amada, a sua igreja, a qual Ele já santificou, já preparou e já a transformou para a sua glória eterna. Você está entendendo, meu irmão? Aonde o Espírito Santo quer falar ao seu coração? Deixa a soberba de lado, porque quanto mais a soberba toma conta do coração do homem, mais o deserto vai se estendendo. O que está faltando na vida de muitas pessoas é abrir o seu coração para a verdade. Não é o seu trabalho que te sustenta. Não é o trabalho das suas mãos, não é os seus pensamentos, não é a sua vontade, mas é a vontade de Deus. Eu comecei a ler a palavra no livro de Êxodo e fui vendo um grande amor de Deus, mas o povo murmurava. O povo queria voltar para o Egito. Por isso Deus então fez com que o seu povo percorresse uma distância muito mais longa. Até que você aprenda, até que nós aprendamos a obedecer a palavra de Deus. Deus vem trabalhando no meu coração nesses últimos dias, nessas mensagens anteriores que Deus tem me levado a deixar gravada. Porque eu tenho crido, e eu sei que esta palavra, e todas as palavras que Deus tem me dado, Ele tem falado que Ele fará chegar em algum coração, em alguma vida sedenta. E Deus transformará aquela vida. Eu não estou aqui pregando nenhuma religião. Eu não estou aqui anunciando a você o meu ministério, o ministério que Deus me deu. O ministério que pertence a Deus e que Ele me emprestou, para que eu pudesse me dirigir a você. Abra o seu coração. Deus está chamando você. E às vezes você permite com que as suas necessidades te afaste. Quantas vezes, às vezes nos sentimos assim? Você olha para a sua necessidade, igual hoje, por exemplo, estamos olhando e vivendo aí um tempo de calamidade sobre a face da terra, de mortes, pandemias, não é? Isso é apenas o início das dores. Isso é apenas o princípio das dores, meu irmão. Você tem feito planos, mas a resposta virá de Deus. E a sua religião e aquilo que você aprendeu até o dia de ontem, e até exatamente este momento em que você está ouvindo esta palavra, eu aconselho a você a lançar fora, a deixar o Egito para trás, confiar em Deus, parar de murmurar, louvar ao Senhor, viver uma vida para Ele. Está esperando o quê? Está esperando o deserto abrir uma vala para você, como abriu naqueles tempos para o povo de Israel, aonde uma multidão de homens e mulheres e crianças foram enterrados pelo próprio Deus. Por causa da rebeldia, por causa da desobediência, o mundo está desse jeito. Não é por causa de vírus. A morte não está vindo contra o homem por causa de vírus, mas a desobediência. Você insiste em querer adorar outros deuses, adorar um sistema religioso, a um sistema maligno. Sabe o que vai acontecer? Deus vai estender o seu deserto. E a palavra do Senhor diz: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração, meu irmão. Não endureça o seu coração.
E hoje pela manhã, buscando ao Senhor em oração, Deus então revelou esta palavra. Meu servo, meu filho, sabe por que que eu estendo o tamanho do deserto? Sabe por que que eu fiz isso na sua vida? Na vida do homem, na vida da pessoa que eu amo, eu faço isso para que você não cruze o caminho e para que Deus livre você de todos os males que estão em sua volta. Como quis livrar Israel dos filisteus, porque certamente havia uma estrada muito mais curta, que era pelos caminhos dos filisteus, mas para que o povo não se acovardasse e quisesse retornar ao Egito, Deus então fez com que o povo desse uma volta que durou 40 anos. E você acha que Deus se importa? Porque para Deus 40 anos é como um dia de ontem que se passou. Você está entendendo? Deus tem feito eu viver uma fase. E eu tenho experimentado nesses dias algo que há muito tempo ficou enrustido. Mas Deus nunca abandonou e jamais deixou de amar aquele a quem o Senhor o tem chamado. Há 25 anos atrás, eu ouvi uma voz do Senhor que dizia: você é meu, e eu irei te transformar. E eu quero que você faça isso, isso e isso. E às vezes, meu irmão, por causa das vaidades, por causa de alguns percalços na vida, aí Deus permite que certas tempestades venham contra a sua vida. E aí você fica perguntando: Senhor, por que a tempestade? Por que as lutas? Por que está durando tanto tempo essa travessia? Uma coisa que poderia durar 40 dias, 15 horas, 15 dias, ou quem sabe 3 horas de carro de um lado para o outro, durou 40 anos. 40 anos. E você reclama de o quê? Se Deus está fazendo com que esta palavra chegue até você, é porque Ele está falando com você. Amém? O Senhor está falando com você. Como um dia, há uns tempos atrás, e hoje falou muito ao meu coração. E eu quero repartir isso com você. Eu quero me alegrar com você. Eu quero me alegrar com a igreja do Senhor Jesus, que daqui a pouco vai ser tomada desta terra. E a minha oração nesses dias tem sido pedido a Deus para que abra os olhos dos Lázaros que estão dentro da sepultura. Muitos, muitos. Mas Deus está fazendo a obra. Deus está fazendo a obra. E eu me coloquei aqui para gravar esta mensagem, porque o Senhor disse assim: eu quero que você reparta com seus irmãos, com aqueles que vão ouvir esta mensagem, e Deus as fará chegar num coração sedento, e o Senhor irá transformá-lo com estas palavras. Não desanime. Seu deserto durou quanto tempo? Tem durado quanto tempo, meu amigo? 1 dia? 5 dias? 5 anos? 10 anos? Não se importa com isso. Obedeça a Deus. Ame ao Senhor de todo o seu coração. Abandone as suas tradições religiosas. Aceite a palavra antes que os dias maus. Porque isso aí que você está vendo, pandemia, coronavírus, isso aí é o início. Coisas piores e mais graves estão por vir. Não permita que o seu deserto se alongue mais. Põe o seu joelho no chão. Se quebrante diante de Deus. E fala: Senhor, meu Deus, eu tomo posse dessas palavras. Me permita que a partir de hoje a tua palavra me direcione. Que a tua palavra seja a minha direção, a minha luz. Até hoje
Repita, até hoje, o que fez prevalecer a minha vida foram os meus pensamentos. Mas eu quero que a partir de hoje, seja a vontade do Senhor, é quem vai prevalecer. Ouça, meu irmão. Ouça. Ouça o que Deus está falando com você. Não é um homem que está falando com você. Não é o pastor Júlio que está falando com você. É o próprio Cristo que está falando com você. Você que desanimou, quantas pessoas desanimadas, abatidas, com suas vidas emocionalmente destruídas, espiritualmente então nem se fala. Quantas pessoas arruinadas. Naquele tempo em que Israel saiu do Egito, Deus não queria destruir aquele povo lá no meio do deserto. Mas a rebeldia era muito grande. A desobediência gera morte. E não é morte física, é morte da alma. É a morte do espírito. É a morte da vida. Da vida que há tanto tempo você desejou e não consegue enxergar porque a sua alma está doente. A alma de muitas pessoas estão enfermas porque elas querem fazer aquilo que é a sua própria vontade. Você está entendendo, meu irmão? Você está entendendo? Ouvindo o que Deus está falando com você? Quando esse vídeo chegar até você, ouça atentamente. Ouça. Compartilhe. Adore. Louve. Glorifique a Deus, porque o Senhor não te abandonou e nunca vai te abandonar. Nunca. Você que já pensou isso, né? Você pensou nisso. Não importa o que as pessoas tenham dito ou dizem a seu respeito, ou o que elas pensam a seu respeito. O que importa é aquilo que Deus disse e diz o que você é. É isto que importa. E eu estou aqui com alegria na minha alma, assentado, trazendo esta palavra, lendo essa palavra para você. Amém? Quero deixar e deixo para você essa mensagem do capítulo 13 de Êxodo, aonde ali fala da travessia do povo de Israel, da saída do povo do Egito, rumo às terras de Canaã. Nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja na terra. Daqui a pouco a igreja do Senhor Jesus será tomada. Um povo vai desaparecer da terra. E essa terra se tornará em escuridão. Então, para você, meu amigo, que é uma pessoa incrédula, uma pessoa que se diz não acreditar na palavra de Deus, ou que Deus não existe para você, você saberá em breve que o Senhor, Ele é o Senhor. Então toma essa palavra como alimento para sua alma. Provérbio 16, versículo 1. Ao homem pertencem os planos do coração, mas a resposta vem do Senhor. Entregue os teus caminhos ao Senhor. Confia nele e certamente o mais ele fará. O seu tempo não é o tempo de Deus. O meu tempo não é o tempo de Deus na minha vida. Precisei passar por alguns caminhos. Precisei passar por alguns valados, alguns percalços da vida, algumas tempestades vieram. Mas Deus não permitiu com que a casa fosse destruída e jamais permitirá. Porquanto o amor de Deus está sobre aqueles que Ele ama. Amém? Tome posse desta palavra. Se alimente desta palavra, porque será alimento para a sua vida pelos próximos dias. Que Deus te abençoe. Eu quero ministrar uma palavra de oração para você neste momento. Você que está ouvindo, você que está recebendo essa palavra, você que está se quebrantando diante da palavra, ouça. Eu quero orar com você. Senhor, meu Deus e meu Pai. Amado Deus,
neste momento em que eu me coloco, em que o Senhor me coloca na tua presença, para estar ministrando e trazendo esta palavra, este alimento para as vidas que certamente receberão a tua palavra. E que ao receberem, meu Deus, elas possam ser transformadas pelo poder do teu Espírito Santo. Que elas possam abrir o seu coração, a porta, para que o Senhor entre, para que o Senhor faça ali morada eterna. Prepara esta vida, ó Deus, para o grande dia, para o momento mais esperado do seu povo, da sua igreja. E continue, ó Deus, tomando as nossas vidas, para que o nome do Senhor seja exaltado e engrandecido. Obrigado, meu Deus, por ter me permitido, ainda que desse muitas voltas pelo deserto, para que eu aprendesse, para que eu pudesse estar sensível a ouvir a tua voz. Faça isso com esta pessoa que estiver recebendo esta palavra. Faça isso, ó Deus, com esta casa, com esta família. Que a tua glória possa ser revelada, possa ser manifestada nesta casa, nesta vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, e que aquilo que o Senhor não permitiu que eu falasse, fale o Senhor por esta vida, em o nome de Jesus. Oramos e eu te agradeço em nome de Jesus. Meus queridos, que Deus te abençoe. Ore por nós. Vai ali na nossa página do Facebook, Pastor Júlio César. Amém? Vá lá no nosso canal de YouTube. Tenho deixado algumas mensagens e vou continuar deixando várias mensagens ali para você no canal de YouTube, que é Ministério Cristo Liberta JF. Ministério Cristo Liberta JF. Tem um link lá na nossa página do Facebook, Pastor Júlio César. Deixarei ali algumas publicações, vídeos, mensagens para abençoar a sua vida. Ore por nós. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Estaremos aqui em nome